DENIT pretende finalizar hoje as obras do quilômetro 42 da BR-277. Com a conclusão dos trabalhos, o órgão quer liberar totalmente as duas faixas da rodovia no sentido litoral até o fim da tarde. Projeto de lei que prevê a divulgação de dados sobre multas de trânsito no portal da Transparência de Curitiba passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Amália Tortato, autora do texto, ressaltou a importância do tema. Prevê que a Prefeitura deve disponibilizar os dados referentes às multas aplicadas, a localização, quantidade de multas que foram aplicadas pelos radares aqui em Curitiba e também disponibilizar as informações com relação à destinação dos recursos. Importante esse projeto, vamos falar bastante dele. E depois da tragédia registrada em uma escola de Blumenau, lá em Santa Catarina, algumas cidades aqui do nosso estado suspendem as aulas e anunciam reforço no patrulhamento nas unidades de ensino. E enquanto o MST inicia as ações do Abril Vermelho, com uma série de invasões em áreas do Nordeste, a Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara Federal defende a instalação de uma CPI para apurar as ocupações de terras. O deputado Pedro Lupion, aqui do Paraná, que preside o colegiado, criticou o MST. O interesse desse povo não é reforma agrária, a intenção é simplesmente, estritamente política. É tudo uma questão de jogo político, de massa de manobra política para fazer pressão em cima de nós, políticos e do governo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos! Vamos falar do tempo em todo o Paraná. Olha só, hoje o dia começou parcialmente nublado aqui na Grande Curitiba. Nós temos temperatura nesse momento de 16 graus. A máxima hoje prevista é de 20 graus na capital dos paranaenses. Londrina com 18 graus agora. Máxima hoje de 28 no norte do estado. Vamos falar de Maringá, que agora tem 20 graus. Máxima de 29 na Cidade de Canção. Falando de Ponta Grossa, agora a temperatura de 16 graus, máxima de 22 nos Campos Gerais. Cascavel tem 17 graus nesse momento, chove na região oeste, máxima de 21 no oeste do estado. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera normalmente para pousos e decolagens. Os principais aeroportos do Brasil também operam normalmente. Congonhas, Guarulhos e Brasília estão sem restrições. Olha, uma notícia que nem parece verdade, viu? O DENIT pretende finalizar hoje as obras do quilômetro 42 da BR-277. Com a conclusão dos trabalhos, o órgão quer liberar totalmente as duas faixas da rodovia no sentido litoral até o final da tarde. A informação foi confirmada ontem pelo órgão federal. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, os serviços que vinham sendo feitos no trecho incluem instalação de telas, além de serviços de fresagem e recomposição do pavimento. A previsão do DENIT é que até o final da tarde de hoje, as duas faixas da BR-277 na descida para o litoral sejam completamente liberadas. Você vê aí fotos, você que está na live, imagens também da rodovia. Ali o quilômetro 42 está então totalmente parcialmente interditado desde outubro do ano passado por causa de um desmoronamento. Com o problema, imensas filas se formaram no sentido das praias. A princípio, o DENIT tinha informado que a previsão de conclusão dessas obras ali no quilômetro 42 era o dia 31 de março. Porém, os trabalhos duraram mais uma semana e hoje o órgão deve liberar as duas faixas. No caso do quilômetro 33, lá onde ocorreu o afundamento do pavimento por causa de um deslocamento ali da fundação da pista, o DENIT informou que segue os trâmites legais para a contratação da nova empresa especializada em reaterro em rocha e uso do solo grampeado para contenção. No quilômetro 41 da 277, que também registrou um deslizamento de terra no ano passado, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, está fazendo ali um serviço de contenção da encosta. O órgão assumiu a obra após um acordo com o DENIT. O DR informou ainda que o guindaste que está sendo utilizado nos trabalhos será retirado hoje para não atrapalhar o tráfego no local por causa do feriado. O equipamento vai retornar na próxima segunda-feira para que os serviços sejam concluídos até o dia 15. Então, retomando aqui para você que vai pegar a estrada daqui a pouco, vai descer para o litoral do nosso estado usando a BR-277. São 3 pontos problemáticos, né, que vem ali há vários meses causando transtornos para o motorista. Um desses pontos, são 3, um desses pontos teve a obra concluída hoje. É quase que inacreditável, vamos comemorar.
Então, dos 3, um está resolvido. 1/3 do problema foi resolvido. Nós temos outros 2 pontos. Um em vias de solução, é importante falar isso, né? O DR está terminando a obra, já prometeu várias datas, não entregou até agora, mas vai tirar só o guindaste. Então, você vai passar, vai parecer que está resolvido, mas não está, totalmente não. Vamos tirar o guindaste, por causa do fluxo do feriado, depois ele retorna na semana que vem para terminar. Esses 2 pontos são onde as rochas desceram. Agora, o problema maior, que é onde afundou a pista, né, lá no fim da serra, esse aí é sem prazo. Não há nem prazo. E como a gente trouxe aqui a informação, eles ainda estão vendo como será a contratação da empresa. Isso que a obra foi declarada emergencial. Eu não consigo entender o conceito de emergência. Você abrir o dicionário aí, você vai ver o que é uma emergência, o que é uma coisa urgente. Mas talvez lá nos manuais do DENIT, urgência tem um outro significado que não o nosso, porque eles estão demorando mais de um mês para contratar empresas. Veja, depois que a empresa for contratada, se não houver questionamentos legais, que pode ser que tenha, aí a empresa vai fazer o estudo para começar a obra, para colocar a mão na massa, para entregar, sei lá quando, uma obra que é complexa. Os engenheiros já avisam, né, os geólogos já alertam que demorará vários meses, tem que refazer toda a fundação da pista. Uma obra que não precisaria ser feita, talvez, se houvesse a manutenção adequada, né? Infiltrou água demais. Um dos motivos, por exemplo, foi a não limpeza das galerias, né, que ajudam a escoar a água, né? Além da falta de manutenção no último período. Inclusive, há ali suspeitas que a antiga concessionária possa ter deixado de fazer a manutenção no final do contrato, e isso foi agravando o problema. Uma suspeita levantada por deputados estaduais da nossa Assembleia. Tem que ser investigada também. Agora veja, quem fica na mão somos nós, né, que usamos a estrada. Você que talvez pegue uma fila ali na descida da serra nessa Páscoa. A notícia é boa. O que me choca, Mark, é todo esse cronograma que você apresentou. A gente está acompanhando essa novela desde outubro do ano passado. E é impossível que qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade não fique indignado com a falta de dedicação e de prazo mesmo, né? De urgência. Eles falam em emergência, dizem que vão contratar, liberando as coisas todas com muita agilidade, mas quando você tem a consciência do que está acontecendo, você percebe que não tem urgência nenhuma. Todos nós ficamos reféns aí de prazos e mais prazos, mudam o calendário, anunciam. Eu tenho quase dúvida, eles estão dizendo que vão liberar hoje, e eu espero que sim, mas eu já estou tão cético por conta dos anúncios anteriores, que eu tenho até medo que daqui a pouco eles tenham algum motivo que nos leve a pensar, ou que eles justifiquem que não vai ser liberado de fato. Mark, eu fui atrás tentar entender quantos funcionários tem o DENIT. Eles têm aproximadamente 2.500 funcionários. É impossível que essa gente toda, Brasil afora, não tenha pensado numa solução, não tenha pensado em uma forma mais rápida de resolver isso. Mas eu tenho uma hipótese. Eu converso com muitos gestores e muito do que eles falam, e os livros também ensinam, é o seguinte: os funcionários eles acabam seguindo o ritmo que o chefe impõe. Eles percebem se aquilo é urgente, se não é urgente. Eles tentam ali, a partir disso, dirigir os seus esforços conforme esse olhar do chefe. Então, quando eu percebo que o Lula, quando eu percebo que alguns ministros importantes, atores políticos importantes, não dão a real dimensão do problema, e quando vêm ao Paraná não citam a 277, Mark, eles de uma forma indireta eles estão transmitindo um recado, que para eles esse assunto não é uma prioridade. Então esses 2.500 funcionários do DENIT, Brasil afora, eles têm um sinal. Se aquilo fosse importante para o presidente, estaria na boca dele. Mas como isso está acontecendo aqui no Paraná, talvez é o que conecte o sul do país, talvez exista ali uma má vontade de alguns atores, e daí a turma que deveria se mexer não se mexe.